Boa noite a todos, professores. Eu sou a acadêmica Sara Melquiades, do Polo de Lucas do Rio Verde, do curso de licenciatura de matemática. Boa noite a todos, professores e colegas acadêmicos. Meu nome é Marinalva Maria da Silva, sou do Polo de Lucas do Rio Verde e nós estamos aqui para apresentar um plano que nós elaboramos para ser trabalhado com a turma do 6º ano da série finais. Temos como o tema do plano um geoplano. O que é um geoplano? E quando que ele foi criado e por quem que ele foi criado? O geoplano ele foi criado em 1961 pelo matemático Caleb Gatignano, e o objetivo da criação desse geoplano era apresentar um espaço geométrico que pudesse o aluno entender as figuras geométricas, a parte concreta, a parte real daquela figura. O que é um geoplano? O geoplano ele é uma ferramenta que ele vem auxiliar o trabalho da matemática na geometria plana. Dá para trabalhar de diversas formas, diversas figuras, né? Dá para trabalhar as propriedades, a nomenclatura das figuras geométricas também. Além disso, também dá para se trabalhar os cálculos de área, de perímetro. Então, ela é uma ferramenta bem ampla, né, para se trabalhar dentro da área da matemática, os sólidos geométricos, e dá para se trabalhar o espaço bidimensional, né, que se refere a comprimentos e largura, como também o tridimensional, que dá para se trabalhar o comprimento, a largura e a profundidade de uma figura geométrica. Nós preparamos a aula para ser trabalhada com duração de 4 aulas. E baseado na BNCC, vamos trabalhar 2 habilidades. A habilidade 18, que é reconhecer, nomear e comparar os polígonos, considerando lados, vértices de ângulos e classificar se é regular e não regular, tanto nas representações do plano como na face de um poliedro. E com a habilidade 21, ele contempla a construir figuras planas, semelhante, dá para fazer ampliação e redução com o uso da malha quadriculada no geoplano. Temos como objetivo geral, com esse plano de aula, possibilitar uma compreensão de conceitos de geometria por meio de interação do geoplano e também trabalhar o espaçamento da malha quadriculada. Com esse plano de aula, temos os objetivos específicos, que seria desenvolver a percepção visual de forma geométrica plana, onde a criança ele vai observar, ele vai ter noção desses espaçamentos, comparar e ampliar, reduzir as formas e figuras, ele pode ter a noção também de fazer essa percepção, fazer o uso da nomenclatura adequada às formas que forem criadas nesse geoplano, calcular os lados, perímetros, vértices, faces, arestas. Ele vai ter essa noção dessas propriedades de tudo que está sendo trabalhado nesse plano. E no final, escolhemos confeccionar um geoplano com as crianças, de forma coletiva ou em dupla, né? Porque nós acreditamos que através da interação com o outro, há uma possibilidade maior de você interagir os conceitos matemáticos e compreender bem melhor. Então, dando continuação no plano de aula, a metodologia desse plano de aula, iniciando pelo
por dividir a criança em dupla ou grupo, né? Começar o questionamento, se ele já conhece o que é geoplano, se conhece algumas figuras geométricas, como se sabe a definição, né, do geoplano. E o professor também, ele vai apresentar um vídeo ou texto para explicar o que vem a ser o geoplano. Então, após a leitura ou assistir o vídeo que será apresentado, os alunos irá dizer se entendeu, o que entendeu do geoplano, ou se tem outra ideia, né, de representação de outra figura geométrica no geoplano. No segundo momento, após já saber a definição do geoplano, o professor poderá nomeá-los algum dessas figuras geométricas para os alunos utilizar o geoplano para reduzir ou ampliar, já utilizando o próprio material confeccionado, que é o geoplano, né? Ele vai fazer a redução aqui. Esse aqui é o geoplano. Então a criança, ele vai, se a gente dá uma pirâmide para fazer a figura reduzida, se é o papel, né, a pirâmide tá grande aqui, eu quero uma redução da pirâmide, eles vão ter que contar os quadrados que vai fazer a pirâmide ficar menor ou ficar maior, né, para aumentar de tamanho. E aí nessa confecção desses materiais, o aluno irá dizer para o professor o que ele achou, a pirâmide, qual que é a diferença, né, da pirâmide maior e a pirâmide maior. Quantos quadrados desse aqui ele pegou, ou quanta vértice, né, ele contemplou com o elástico. Então vai utilizar o elástico, tipo aqui nós temos um triângulo, né, um triângulo. E aí quantas vértices ele pegou aqui aqui tá dividida, aqui é um quadrado e um triângulo junto. Se eu fosse pegar somente o triângulo, né, qual que era a parte que ele vai pegar aqui quantos, deixa eu pegar aqui, para fazer um triângulo, quantos que ele vai pegar para ele fazer um triângulo aqui. Então, aqui tem a vértice, né? Aqui, ó. Conseguiu fazer um triângulo. Então, aqui pode aumentar, reduzir, né? Pegar mais parte aqui e fazer um triângulo só. Podemos tirar esses e colocar um triângulo só aqui nesse meio aqui, que aqui vai ampliar o triângulo. Então, o geoplano, ele faz esse papel de ampliar, reduzir e saber a vértice, né? A vértice de cada ponto. Cada ponto desse aqui é 1 centímetro, né? 1 centímetro na área. Aqui tá ampliada pra gente fazer. Mas na área, quando é 1 centímetro para outro, né? 1 centímetro aqui. Então, por isso que a diferença quando você tá na malha quadriculada, que nós medimos na malha quadriculada, nessa atividade, nós medimos 1 centímetro aqui nessa figura. 1 centímetro, que quer dizer unidade de comprimento, UC, né? Que é a medida de cada pontinho dessa aqui é unidade de comprimento. Então, aí, com esse trabalho na malha quadriculada, o questionamento do dobro. Quanto que cresceu ali? O dobro, a metade, diminuiu a metade? Então, esses questionamentos fará-se no momento em que o aluno estiver realizando essa atividade no geoplano. Então, para mostrar aqui um exemplo que nós colocamos no plano, a face, né? A face o exemplo aqui
a face do paralelogramo, a aresta, vértice, quantos que tem, né? A vértice aqui no paralelogramo, no quadrado e na pirâmide. Na pirâmide ela tem, então, aqui vai ter o total de faces, total de vértice, que é 5 faces, e 5 vértices e 8 arestas. Aqui também colocamos um exemplo de, na pirâmide, num triângulo, a quantidade, um triângulo equilátero, a quantidades iguais, para eles calcular tanto pela soma, né, tanto pela soma quanto pela multiplicação. Eles podem fazer a parte que eles somar, tanto somando quanto multiplicando, que são partes iguais. Esse material, esse recurso utilizado para fazer aqui esse geoplano, utilizamos elástico, madeira de 30 centímetros, prego, madeira para registro, né? Que tem que registrar aqui a quantidade de preguinho que vai, e o vídeo que nós estamos utilizando agora para gravar esse vídeo. Então, como será a avaliação dessa aula? A avaliação, ela será contínua, no momento que, no decorrer da aula, será analisada tanto oral quanto escrita e a prática dos alunos a hora de realizar as atividades e ou através do questionamento. Então, aqui também nesse plano, nós colocamos uma atividades que em anexo, que será para ser realizado após na sequência da aula, né, que a gente pode continuar, que trabalhar psicofigura geométrica, ela é um assunto muito amplo. Então, nós delimitamos, mas aí na sequência pode-se trabalhar, pedir atividade para os alunos fazer na malha quadriculada e também apresentar através da pirâmide as partes, né? As partes, lá no começo nós já apresentamos aqui, reforçando que colocamos essa atividade para apresentação no decorrer da aula, mostrando as partes de uma pirâmide, para os alunos saber quantas partes tem, quanta aresta, quanta vértice. E aqui tem uma malha quadriculada também. Essa atividade aqui será possível calcular a vértice, face, ligando a reta. Ligando igual foi ligada aqui a reta, vai saber onde que está a vértice de cada figura, através da malha quadriculadas. E aqui tem outros desenhos que a gente deixou aqui de anexo também para visualizar, e é o geoplano que confeccionamos para representar essa aula aqui. Então, nós estamos encerrando, agradecendo a todos pela nossa apresentação, e até mais. Agradecemos a todos pela atenção de vocês, e eu queria só acrescentar uma falinha aqui, que o geoplano ficou bem interessante, porque é com material colorido, que a criança vai gostar e vai ter mais facilidade para compreender os conceitos matemáticos que vão ser abordados. Obrigada a todos e boa noite.